Boa tarde, alunos do sétimo ano. Vamos para mais uma aula de geografia que tem por tema regionalização. Lembrando que a aula de hoje é a continuação da aula anterior. Vocês sabem o que é regionalizar? Qual a importância de cada região? E quantas regiões tem o nosso território brasileiro? Vamos entender essas questões nessa aula de hoje. Cada uma das partes de um território tem necessidades distintas e depende de infraestrutura e investimento diferente. Ou seja, o Brasil ele está dividido em regiões, tá certo? Cada parte desse território, chamado região, ele depende de investimentos e infraestrutura diferente. Ou seja, o investimento, tá certo? E a necessidade que tem a nossa região, a região em que moramos, podem não ser, tá certo? A mesma necessidade de investimento de uma outra região. Para aperfeiçoar a gestão do território, é possível regionalizá-lo de acordo com determinados critérios, ou seja, quais os critérios que é usado para dividir um território em região, por região. Esses critérios eles podem ser naturais, históricos, culturais, social, econômicos ou ainda uma composição de vários desses aspectos, tá certo? Então, cada parte, tá certo? Dessa área é denominada região. Cada parte desse território dividido, tá certo? É chamada de região. Regionalização brasileira oficial. A regionalização é usada para descentralizar a administração, ou seja, a administração ela não fica centralizada apenas em um lugar, tá certo? Planejar melhor as ações governamentais, ou seja, a importância de regionalizar, certo? Para planejar melhor as ações governamentais e ainda para coletar dados, realizar estudos sobre determinado local, certo? Determinado local desse território. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele já realizou algumas regionalizações, tá certo? A mais recente é a de 1990, tá certo? Essa regionalização oficial do Brasil divide o território em 5 grandes regiões, também chamada de macro-regiões. As regiões se relacionam entre si e não devem ser consideradas unidade isolada, ou seja, todas essas regiões, elas formam um todo. O IBGE agrupou os estados segundo as combinações, tá certo, de aspectos naturais, sociais ou econômicos, ou seja, qual foi o critério que o IBGE utilizou para agrupar esses estados e posteriormente dividir em regiões? Ou seja, ele observou os critérios, os aspectos naturais, sociais e econômicos. E o limite da região, ele também é conhecido como limite dos estados, ou seja, não existe, tá certo? Um estado em 2 regiões. Observa aí nesse mapa, tá certo? As macro-regiões do Brasil. É o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas aí são as macro-regiões do Brasil. Regionalização do IBGE. A primeira regionalização oficial do território, tá certo, do Brasil, foi elaborada pelo IBGE e estabelecida em 1942. Delimitava as regiões de acordo com os critérios, tá certo, as características naturais. Em 1970, tomando-se com base em critérios naturais e econômicos, foi divulgada uma nova divisão oficial, ou seja, para regionalizar um território, tá certo? O território brasileiro, o IBGE, ele, tá certo?
ele se atinha ali a alguns critérios, tá certo? Algumas características. Essa regionalização que foi estabelecida em 1942, ela delimitava essas regiões de acordo com as características naturais. Já em 1970, os critérios eram naturais e econômicos, tá certo? E depois houve algumas alterações na divisão política do nosso país, tá certo? Complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Além da regionalização oficial do IBGE, que é essa que nós vimos, que divide o território brasileiro em 5 macro-regiões, outra bastante conhecida é a que divide o território brasileiro em complexos regionais. Esses complexos regionais é o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Sul. Essa regionalização do Brasil considera as características históricas e econômicas, diferenciadas entre as regiões sem se ater às delimitações das fronteiras políticas interestaduais. Como assim? Eu vou explicar esse último item para vocês. Observe esse mapa aqui dos complexos regionais, que são a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Observe que existe estado, tá certo? Que ele está em 2 regiões. E por último, eu vou deixar uma atividade aqui para vocês. É a nossa 13ª atividade de geografia. E a primeira questão é a seguinte: você vai dizer, tá certo? Em quais ou em qual complexo regional está situado o estado que você mora, ou seja, o estado que você mora, ele está situado em qual complexo regional? A segunda questão, eu vou pedir para vocês fazerem um resumo sobre esses complexos regionais. Aí vocês deem ênfase às características históricas e econômicas de cada complexo regional, que é a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.